Obrigada. Oi, gente. Eu queria agradecer primeiro o convite que a Lilian me fez. Eu adorei participar, estar participando do grupo e conhecer essa quantidade de mulheres incríveis que eu tenho conhecido no grupo. E realmente, como a Lilian falou, eu já sou da terceira geração de comerciantes, então deixa eu contar um pouquinho da minha história e por que eu vou chegar sobre o assunto que eu vou falar hoje, né? Que vai ser como, para quem tem empresa, como fazer o financeiro para quem não retira Prolabore, porque esse é o maior medo das pessoas. As pessoas Eu acham não que estou por não... ouvindo. Não tá ouvindo? Ninguém tá ouvindo? Eu tô. Tá? Sumiu o som. Então, peraí, deixa eu tirar o... E agora, melhorou? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, Eu tô. acho que é legal ela sair e entrar de volta, talvez é isso que sumiu. Eu tô ouvindo também. Eu tô ouvindo também. Bem escuto também. Tá, O beleza. som aqui tá bom também. Tá. Então, para explicar o porquê que eu vou aprofundar nesse assunto para como que mistura, tipo, não misturar, mas administrar as finanças para quem não retira Prolabore, porque a maioria dos empreendedores tem esse medo, por causa que a gente lê livro, principalmente quando eu estava fazendo faculdade, todo livro técnico se fala que não se pode misturar, e tem que tirar o Prolabore, que se você não tirar o Prolabore você vai falir, que você vai fracasso, e a gente fica todo desesperado porque não consegue realmente retirar esse Prolabore. Mas não é bem assim. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória para explicar como que faz essa administração, para vocês verem que tem como não ter Prolabore no começo e não ser uma coisa fadada ao fracasso real oficial. Então, vai ser um estilo bem bate-papo mesmo, não vou te apresentar slides, que é uma das coisas boas que teve na pandemia, de poder fazer live sem ter que ter slide, igual é palestra. Tá sem áudio também? A Marilei? Mais alguém está sem áudio? Quem tiver mais sem áudio, daí eu acho que é legal só ir entrar de volta. Pode ser a conexão da internet. É a conexão da internet também, pela questão da... Uhum. Então, como a Lilian falou, eu cresci no comércio. Meu pai tem loja desde que eu nasci, literalmente. Então, minha mãe me levava para a loja desde pequenininha. Eu ficava dentro da vitrine, dentro da loja, brincando. Daí, com 11 anos, eu comecei realmente a trabalhar na loja. Mas antes disso, meu avô também tinha loja, meus dois lados de avô. Todo mundo na minha família tinha loja. Então, essa vivência de comércio eu tenho por muito tempo. Então, a parte de finanças comercial de uma empresa, de comerciante, eu aprendi antes de ir realmente para a faculdade. Na faculdade eu fui e aprendi a teoria e aprendi realmente os outros termos mais profundos, como fazer uma análise. Mas aquele dia a dia de empresa eu aprendi no comércio. Minha vontade, eu fiz faculdade, na verdade, para continuar com o comércio. Eu fiz faculdade, me formei e o meu intuito era até abrir outra empresa e ia continuar comigo mesmo. Até que eu fui assaltada na loja. Eu estava sozinha e eu fui assaltada e eu me traumatizei de ficar sozinha na loja. Então, eu até hoje, na verdade, agora na pandemia, eu vi que ontem meu pai teve que abaixar a porta comigo dentro e eu vi que ainda me dá um pânico quando eu fico presa dentro da loja, porque o assalto, a pessoa me prendeu dentro da loja. Então, daí, nesse momento, eu vi que eu não tinha como realmente ter outra empresa, porque eu pensei, como que eu vou ter uma empresa sozinha se eu tô com esse pânico ainda, né? Daí eu pensei, daí eu via que eu não evoluía, eu sempre era a filha do dono. Então, a Carol não tinha aquela autonomia, tipo, então isso me pregava muito, sabe? Daí eu resolvi pensar o que eu gostava de fazer. Uma coisa que eu sempre quis ser na minha vida era professora. Daí eu uni a parte do professora com a parte de finanças, que eu sempre gostei, e pensei, tem como eu ensinar finanças. E eu não sabia como ensinar finanças em si. Daí eu vi que começou a crescer muito o subemprego. E como eu já sou aqui do bairro há anos, as pessoas que eu já conhecia começaram a vender coxinha, bolo de pote na rua e colocavam um preço super barato. Daí eu pensei em ajudar eles a fazer a precificação. Aí que eu vi que eu gostava realmente de consultoria financeira e migrei totalmente para consultoria. Então, esse que foi o meu passo de ir para consultoria. E eu resolvi atender o micro e pequeno, focar no micro e pequeno. Quem me segue nas redes sociais vê que os posts que eu faço geralmente é para esse público, porque eu via que ninguém queria atender ele. Então, até consultoria do Sebrae, por exemplo, que é uma consultoria muito mais acessível, não atende o micro e pequena empresa. Então, esse é o porquê eu sou consultora financeira e da onde que eu aprendi a separar as finanças dentro da loja, mesmo sem ter Prolabore. Então, o meu avô, por exemplo, nunca retirou um Prolabore na vida dele.
Então, na teoria, se eu falar isso numa palestra, por exemplo, com um monte de financista ou graduado em economia, vai ser um absurdo total. Mas ele escolheu não tirar o Prolabore, por quê? Porque tem uma diferença. Não é que você não possa, você vai falir de não ter um Prolabore. Você vai falir se você pegar o lucro inteiro da sua empresa para usar só para você. Então, você tem que saber gerir esse lucro que fica, por mais que você não retire o Prolabore. Então, ele construiu a vida dele, ele fechou a loja, agora ele vive só de renda, porque ele aluga casa. O meu pai, agora que ele começou a ter Prolabore, porque agora que eu consegui enfiar na cabeça dele que ele precisa um pouco mais de controle, porque no caso dele não tem como. Mas a gente já tem a loja há anos, então, tipo, durou realmente, então a gente conseguiu crescer mesmo sem ter o Prolabore. Mas a questão é, como que faz isso? A gente precisa, na verdade, o erro que as pessoas fazem é, eu não vou ter Prolabore e vai e mistura todas as finanças. Ela não anota quantos que ela gasta, ela não anota quantos que gastou para casa, ela não anota quantos que comprou em comida para a empresa, para os funcionários, não anota quantos que comprou de mercado, quantos que é o lazer. Daí, realmente, aí é o tiro no pé, porque ela não sabe aonde está indo o dinheiro dela, ela não sabe realmente quantos do faturamento está sendo consumido só para isso, e daí vira aquela bola de neve, porque não tem informação suficiente sobre nada. Então, o princípio de tudo é, anote separado. Por mais que o dinheiro venha de uma conta só, venha de um lugar só, o acompanhamento que a gente faz, nem que anote no caderno, anote na folhinha, anote no planilha do Excel, anote no Word, onde quer que seja, anote separado. Então, a entrada vai ser só uma, porque se é uma empresa, só vem de um lugar essa entrada. A saída, coloca saídas para a empresa, despesas empresariais e despesas pessoais. Porque é muito importante você saber quanto que você está realmente gastando para você. Porque daí é a partir disso que você vai conseguir controlar. Então, por exemplo, que é o que eu faço com as consultorias. A maioria de consultoria que eu pego é a pessoa que mistura as finanças. E elas misturam realmente desse jeito. De não saber quanto que gasta com absolutamente nada. Daí a gente vai e começa a fazer o acompanhamento semanal, daí mensal. Daí pega uma média de 3 meses, daí quando vai fazer essa média para ver o que está de errado, o que está realmente... eu trabalho e nunca vejo dinheiro. Então, o que está de errado, por exemplo, é a pessoa faturar na média de 10 mil por mês e gastar 800 só com lazer, com o lanche do iFood. Então, é uma quantidade muito grande. E é nessa hora que a gente anota que a gente realmente vê quanto que está gastando para o pessoal. Então, não é errado não retirar um salário para você e você viver desse salário. O que é errado é você não ter esse controle. Porque daí, o que acontece? Está tendo faturamento, né? Todo mês lá vende, você tem as suas despesas fixas para a empresa, compra as despesas variáveis, que é o produto que você vende, mas quando é para ter o lucro, por exemplo, a sua margem de lucro é 40%, você usa os 40% inteiro, ou até mais, que é quando ultrapassa o orçamento, que é aquilo que você gasta mais do que ganha, usa para você do pessoal, e você nem vê, por causa que como você não retira o dinheiro, você vai gastando e vai fazendo essa sangria da empresa, e você vai ficando invisível esse gasto. Então, por isso que é importante anotar os dois juntos. Despesa em cima, eu aconselho fazer despesa empresarial em cima e despesa pessoal embaixo. Por quê? Porque daí no final do mês você vai fazer uma média de realmente ver quantos por cento cada um corresponde do seu faturamento. Não adianta anotar por anotar, né? Senão a gente vira um robozinho de planilha que só fica lá na operação, anotando. Você tem que saber ler o que aquele número está te mostrando. Então, se você começou a fazer isso, a partir do momento que você começa a anotar seu faturamento, começa a anotar o que você gasta para você, o que você gasta para sua empresa, chegou o final do mês, você viu, por exemplo, que o total das suas despesas, 50% corresponde da despesa pessoal e corresponde 50% do seu faturamento, é porque você já está gastando demais. Então, você está fazendo sangria da tua empresa, ela não está aguentando o teu padrão de vida. Então, refalando o que livros de teoria fala, que o que vai quebrar você é não ter um Prolabore, o que quebra a pessoa, na verdade, é não ter o Prolabore e querer manter um padrão de vida que a empresa não consegue sustentar. Então, é o maior erro que as pessoas fazem, principalmente financeiro. Então, a pessoa ela tem uma média de faturamento ali que ela deixa ela estabilizada num padrão de vida. Mas por ela já vir de outro padrão de vida, ela não consegue cair esse padrão. Ou conviver com pessoas que não sejam do mesmo padrão, ela quer realmente aparentar outra coisa.
A Marilei perguntou o que que é Prolabore. Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, para o termo contábil se fala Prolabore, mas nada mais é do que o próprio salário do dono da empresa. Então, isso que eu estou falando é quando a empresa não retira um salário no começo do mês para o dono da empresa, que é muito difícil, principalmente para quem está no começo, retirar um salário inteiro lá da empresa e às vezes ele precisa usar esse dinheiro para fazer o capital de giro, porque a maioria não tem capital de giro. Então, o erro que a maioria das pessoas fazem, esse erro de querer manter o padrão de vida acima, não é nem só para quem tem empresa, é para qualquer pessoa. Então, seja assalariado, seja quem tem o Prolabore, retira realmente seu salário, consiga realmente ver qual é o teu padrão de vida. Então, o que as pessoas chegam em mim, principalmente quando é consultoria pessoal, e falam, eu queria que as minhas despesas, eu caí meu padrão de vida para 10 mil, por exemplo, porque eu quero que as minhas despesas, meu faturamento chegue perto das minhas despesas, sendo que o faturamento da pessoa é 8 mil, por exemplo. Como que ela quer que o faturamento chegue perto dos 10 se ela já está gastando muito mais do que ela ganha? Então, é sempre ao contrário. É as despesas da gente que tem que se adequar com o nosso faturamento. Não a gente gastar, sair gastando, e ir lá, tomara que esse mês eu receba o suficiente para conseguir pagar. Não, no tomara, vai indo no tomara, você vai entrando no cheque especial, vai pagando com cartão e vai virando aquele bolo. Então, tem que fazer esse acompanhamento certinho. Então, não precisa realmente retirar o dinheiro, mas saiba quantos que você gasta com você. E saiba realmente se policiar, né? Não adianta a gente anotar tudo isso e no final do mês ver, nossa, eu gastei quase R$1.000 só com o iFood, com delivery, essas coisas, ou gastei um fim de semana R$200 com a pizza. Daí a pessoa, ela chegou no final do mês, ela não viu que isso daí é o que prejudica a empresa, então ela começar a fazer um hábito para ela ter essa mente de realmente ter uma educação financeira. Não quero dizer que a pessoa tenha que ser, mesquinho e não se divertir nunca e não gastar nunca. Não. Ela tem que ter vida, ela trabalha para isso, a empresa dela é para dar dinheiro para isso, mas ela tem que ter controle. Então, se eu posso usar 40% das entradas do meu negócio? Não. Você tem que usar, na verdade, não existe um valor exato que você deve usar. Você tem que ver qual que é o teu lucro líquido. O que é lucro líquido? Lucro líquido é quando faturamento total que você vendeu de vendas, menos as despesas que você teve para realizar essas vendas, então o custo desse produto que você vendeu, e menos as suas despesas fixas. O teu lucro líquido é o resultado disso. Carol, Oi. No chat tem uma perguntinha. Explica o que é Prolabore. Eu falei que era o salário do comércio de quem tem empresa. Você já falou? Já. Então, voltando para os 40%. Então, você tem que tirar uma parte desse lucro líquido. 40% é um valor ok se a tua empresa já tem anos de mercado. Se ela está no começo, você não tem que tirar quase nada. Você vai ter que viver realmente só para sobrevivência e não fazer essa retirada muito grande de lucro. E depois, se você quiser fazer retiradas do lucro, é ideal ser uns 30%, teu padrão de vida ser 30% do teu lucro que você tem. Se a tua margem de lucro é 100%, por exemplo, mas não é uma fórmula exata que dá isso. O que vai dar isso vai ser realmente acompanhar. Acompanha o teu faturamento e acompanha as suas despesas pessoais e ver quantos que ela representa disso. A Selma, Caroline, nossa empresa familiar, somos 5 sócios, eu e os meus 4 filhos. Para não correr esse risco de retirar mais do que possível, fizemos um acordo de retirar de Prolabore 30% do lucro. Os 70% fica para reinvestir na empresa. Tá certo? Uhum. Então, para quando tem sócio, vocês vivem só dos 30% do lucro e dividem entre vocês. É isso, Selma? Pega os 30 e divide por 5 e os outros restantes dos 70%. Então tá certo. Exatamente. Tá certinho. No caso, porque você não faz sangue, você vive com esse dinheiro, você consegue realmente fazer o teu padrão de vida caber nesse lucro, e os outros 70% fica para reinvestir na empresa, que é para ampliar capital de giro, comprar mais estoque, mudar, contratar. Então, você está fazendo certinho. Para quem tem sócio, outra coisa que eu ia falar, para quem tem sócio, daí não enquadra essa dica que eu estou falando de não retirar Prolabore. Para quem tem sócio, é importante fazer as retiradas igual você faz aí pela parte do lucro. Existe o Prolabore fixo
que é quando você estipula um valor e entra como salário mesmo, ou fazer a retirada pelo lucro. Não ter prolabore só dá certo para quando é empresa de uma pessoa só, porque senão depois dá briga. Então, já digo por experiência própria que vai dar briga se não fizer desse jeito, mas o jeito que você está fazendo está certinho. Então, voltando da Marilei, que é dos... como separar investimento da empresa e investimento pessoal? Se você vai fazer, depende do que é o investimento da empresa que você quer fazer, Marina, porque investimento de empresa é bem complicado, porque a empresa já existe porque você, em tese, é para ter mais lucro do que fazer um investimento, por exemplo, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, se você pega o dinheiro da empresa e deixa ele parado num determinado investimento, você pode estar perdendo dinheiro, porque se você tem uma margem de lucro grande, você pode usar esse dinheiro que você deixou parado para comprar em estoque e fazer o dinheiro girar ganhando muito mais. Então, depende de que tipo de investimento que você quer fazer para a empresa. Para o teu pessoal, você pode fazer um investimento que você tem conhecimento, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que quer fazer investimento. Não faça investimento pelo que lucra mais, faça investimento pelo que você conhece. Porque senão as pessoas migram tudo para essa onda que teve de criptomoeda, teve muita pirâmide financeira, porque lucrava-se horrores e perde tudo que tinha. Então vai para o investimento que você conhece. Então se você for fazer, por exemplo, investimento na empresa, investimento pessoal, mesmo assim quer fazer um investimento para a empresa, para comprar o imóvel da empresa e não ter mais aluguel, por exemplo, o investimento da empresa vai ser de acordo com o lucro que você tem. Então, você tem que ver lá quantos por cento que a tua empresa realmente consegue pagar para comprar um imóvel ou investir esse dinheiro. Então, tudo vai ser de acordo com o teu faturamento. Mas eu não aconselho deixar dinheiro de empresa parado no investimento, só se for a reserva financeira. Reserva financeira, sim, tem que ficar parada, porque ela existe para ficar parada e não ser usada, e só ser usada em momentos igual a gente está agora. E ela tem que ser aplicada no investimento de alta liquidez. Então, alta liquidez é que você pode resgatar ele amanhã, por exemplo. Então, aconteceu uma emergência hoje, eu posso ir lá resgatar ele amanhã ou hoje mesmo. Então, esse é o dinheiro que pode ficar parado na tua empresa. O outro dinheiro não é viável ficar parado. Já o seu dinheiro pessoal, você faz lá aquela listinha, separa as suas despesas fixas que você tem pessoal, as suas despesas variáveis que você tem no seu pessoal também, vê quantos que isso compromete da sua renda, e ver quantos que tem capacidade ainda da empresa de conseguir fazer investimento. Então, se mesmo assim já estiver no limite, tipo, você já gasta o suficiente que não pode ser gasto a mais, daí começa aquela reeducação de você ver o que você está gastando demais. Então, você faz uma lista, senta com a tua família, ou se for você sozinha, senta com você mesma e pensa, o que dos meus gastos é essencial para mim, ou para a família inteira? Se é essencial fazer coleção de figurinha para o filho, ou é essencial você fazer coleção de papel de carta, por exemplo, você vai manter. Porque se você corta uma coisa que você considera essencial, se torna insuportável conseguir poupar, se torna um sacrifício e você não vai conseguir poupar. Então, você vai cortar o que você não considera essencial. E o que for essencial, você vê que compromete uma parcela grande do seu orçamento, você pode mudar o padrão. Então, por exemplo, é essencial sair todo final de semana, quando podia sair para comer, então em vez de ir num restaurante caro, começa a fazer piquenique na praça. Você vai sair, vai aproveitar a família e vai conseguir diminuir esse gasto, mantendo ele essencial, e o valor que você consegue diminuir, você já encaminha ele para o investimento. Então, essa é uma coisa importante de investimento. A gente nunca investe o que sobra. A gente já deixa ele como se ele fosse uma despesa fixa. Já, porque senão, se a gente for deixar para sobrar, nunca sobra nada. Essa é a verdade. Você acha legal usar sistemas de envelopes para gastos pessoal? Depende do seu perfil. Se o seu perfil é acostumado com guardar dinheiro para o envelope separadinho, então pode ser. É por dinheiro que você diz, para separar o dinheiro ou para separar os gastos mesmo? Sim, o dinheiro. Então, se eu não gosto, mas é o meu pessoal, tipo, eu ia me confundir demais. Mas eu tenho cliente que gosta desse sistema, então não é uma coisa errada, contanto que você tenha esse controle de saber quantos que você está realmente gastando, porque não adianta separar ele no envelope e não saber quantos que você gastou, por exemplo, para comer fora, para comprar roupa.
Então, eu acho que uma dica legal para se você quiser fazer por gastos de envelope, você faz um planejamento orçamentário. O que é um planejamento orçamentário? Planejamento orçamentário é você já estipular quanto que você vai gastar ao longo do mês. Então, ele é tipo uma lanterna para o futuro. Você faz ele antes para seguir ele depois. Daí fazer um orçamento, isso que eu ia falar. Então, você faz ele agora no começo do mês, agora vai entrar em julho, então você coloca lá qual que é a tua receita. Coloca o teu valor de faturamento que você tem, ou o teu salário que você tenha. Se você for assalariado de CLT, coloca o teu salário líquido, tá? Não é aquele salário bruto. Daí já desconta tudo que você tem de despesas fixas. Despesas fixas é aquelas que você tem que pagar todo mês, faça chuva, faça sol. Lembrando que cartão de crédito não é despesa fixa, porque cartão de crédito a gente consegue diminuir o gasto e cortar ele. E coloca, daí vê quantos que vai sobrar, já subtraindo essas despesas fixas.